Olá pessoal, paz de Cristo. Não estranha a voz aí não, tá bem rouca, né? Um pouco adoentado. Acabei nem gravando, né? A lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Vou fazer um rápido resumo aqui, dar uma paradinha com o carro aqui e a gente, para não perder a sequência, tá certo? Que na verdade, falando em sequência, né? Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre, né, de 2025. E não esqueça, né, que nós estamos realmente, é tudo bem conectado, né? A leitura bíblica é de Atos capítulo 5, né? E do capítulo 12 também. E tudo, como eu falei em sala de aula, né? Toda essa perseguição contra a igreja primitiva ali, essa primeira onda de perseguição, por causa de uma oração, né? Pedro e Tiago, lá no capítulo 3, Pedro e João, né? Foram juntos ao templo, à oração. E aí um paralítico foi curado. Olha só o motivo da perseguição, né? Essa é a verdadeira perseguição cristã, anticristã, anti-evangelho, anti-reino de Deus. Eu sei que o mundo pode nos odiar por muitos outros motivos. Você vê que, basicamente, essa primeira onda de perseguição contra a igreja primitiva e contra a igreja do Senhor, obviamente, começa justamente por conta de um momento de oração e a cura de um paralítico. Porque a raiva daquele povo era que os apóstolos, os primeiros discípulos, estavam vivendo o evangelho abundantemente, verdadeiramente, sem falsidade, sem hipocrisia. Não havia estruturas, tudo muito simples. E uma paixão, uma chama viva no coração deles que os levava a testemunhar de Cristo, e a raiva dos opositores, né? A princípio, os próprios judeus, que maquinaram toda aquela ação contra o nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Jesus veio para os seus não receberam, eles negaram a Cristo e eles não tinham poder, né, de matar Jesus. Esse poder pertencia ao Estado, ao Império Romano, no caso ali. Então eles tiveram que fazer toda aquela articulação maquiavélica para poder fazer finalmente Pilatos, né, sancionar ali, decretar a morte do nosso Senhor Jesus. Mas tudo para cumprir o plano de Deus. E falando em perseguição, o próprio exemplo maior é o próprio Jesus, né? Que disse, olha, eles vão odiar vocês. Primeiro, eles estão odiando a mim. Jesus alertou já em Mateus capítulo 5, que assim como perseguiram os profetas no passado, a igreja também seria perseguida. Perseguiram Jesus, mataram Jesus. Por que nós, discípulos de Cristo, não seríamos perseguidos? Se nós vivemos o evangelho, todos que querem viver piamente vão padecer perseguição. Só em fazer o bem, em andar honestamente, em andar corretamente, em andar de forma justa, segundo a palavra de Deus, nós vamos sofrer perseguição. A lição, ela pontua, né, a respeito da igreja perseguida, quem eram os perseguidores, e já deu uma pincelada aqui para vocês, né? Os primeiros foram a própria religião, né, que é representada pelos judeus, líderes judaicos, que mataram Jesus. E essa questão de agora um povo solto ali dizendo que Jesus estava vivo, e um Jesus que para eles era morto estava curando enfermos, ressuscitando mortos, batizando com o Espírito Santo, né, salvando vidas, pessoas crendo, a multidão crescendo a cada vez dos discípulos. Isso para eles era terrível. E na esfera da política, né, que é quando em Atos capítulo 12 é que vai até então Atos 5, ali essa primeira onda de perseguição, 3, 4, 5, e até a morte de Estevão no capítulo 7, e os cristãos vão sendo dispersos em Atos 8, ali chegando até Samaria, o evangelho, e Saulo no capítulo 9, né, etc, a conversão de Saulo já. E no 12 só que vai aparecer ali Tiago e João, decapitou Tiago e Pedro, decapitou a Tiago, e aí começa a esfera já do Estado, da esfera política ali, mas tudo por causa do evangelho, não é? E mais o consolo, né, o segundo ponto da lição, dizendo a igreja é perseguida, mas se cumpre a palavra de Jesus em João 16:33. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor está conosco, né? Ali quando envia o anjo para livrar a Pedro, lá em Atos 12. Mas o anjo não livrou o Tiago, não é verdade? Mas Jesus disse para a gente não temer os que matam apenas a carne. Temos que temer a Deus, que pode lançar no inferno o corpo e o espírito, inclusive, certo? Porque nós vamos padecer perseguições. Às vezes o Senhor livra, por causa do propósito dele, de manter a gente aqui vivo para cumprirmos um desígnio. Mas no momento certo ele nos recolhe. O certo é, e nós não podemos ter dúvida, do Deus que nos protege, do Deus que é fiel, do Deus que é bom,
independente das circunstâncias e adversidades que nós passemos, das perseguições, das oposições, Deus continua sendo bom, justo, reto, fiel. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não se esqueça disso. Não deixe Satanás enganar você como enganou Eva e Adão para querer nos induzir, né? Supor que Deus não é bom, que Deus é mau. Deus não quer o nosso melhor, né? Então não caia nessa. A humanidade já caiu e está se dando mal. Nós somos novas criaturas, tá? Mente de Cristo, reino de Deus, olhando para cima, para o alto. Tá ok? Então ele nos guarda, ele nos protege, nós temos o Senhor nos sustentando, e ali fala dessa importância, né, no ponto 2 também, da importância da oração, da intercessão da igreja, pela igreja perseguida. A igreja orando pela própria igreja, né? A igreja perseguida, certo? Aqui no Brasil a gente tem um privilégio enorme, a liberdade de expressão, a gente está num momento turbulento aí, político que o nosso Brasil está vivendo, mas é muito mais por essas questões políticas mesmo, ideológicas, certo? Mas mesmo em meio a tudo isso, nós continuamos tendo liberdade de expressão, nós continuamos tendo liberdade de culto, né? Uma igreja chega. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um decreto municipal. Se você vai fechar a rua, tem a questão da 7 Rio que tem que estar informada, guarda municipal, se é uma praça ali, se vai ter palco, se não vai ter... Tem várias regras, é lógico, tudo tem que ter regra. Mas existe a liberdade, você comunica que vai fazer um evento, né? E você não pode ser impedido de ser feito um evento. Tá? Nossa igreja mesmo faz as marchas aqui nas festividades da igreja, evangeliza, culto ao ar livre, você chega no condomínio, precisa de uma autorização para poder entrar, para fazer um culto, então tudo tem a sua regra, mas tem a liberdade de expressão. Você não tem uma televisão que tem um programa cristão, pregação do evangelho. Brasil, TV tem pregação do evangelho, rádio tem pregação do evangelho, internet tem pregação do evangelho. Se você pregar o evangelho, tá, a liberdade de expressão existe, ok? Agora, existem países que isso já foi cortado, não há. E a gente ora pela igreja perseguida, né? Nós somos chamados de igrejas livres, oramos pela igreja perseguida, tá bom? Agora, essa igreja perseguida, aqui para concluir aqui rapidamente, como eu tô falando para vocês, eu não tô muito bem de saúde, acabei nem demorando para gravar, quase já perto da outra semana, tô gravando hoje. É uma igreja destemida. O interessante dessa igreja perseguida de Atos dos Apóstolos é que ela continuava testemunhando, eles dizendo, não pode falar, não pode pregar, calem a boca, está proibido. Mas ele disse, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vê se é justo obedecer antes a voz do que a Deus. E ainda que aqui no Brasil um dia sejamos proibidos de pregar o evangelho, a gente tem até o dia do evangélico, gente, decreto presidencial, 31 de outubro, dia do evangélico, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Não é verdade? Olha só, graças a Deus. Se um dia chegar a ser tudo isso proibido, um dia a gente não puder mais abrir um templo, um dia realmente não puder fazer mais, não ter um programa de televisão, de rádio cristão pregando a palavra de Deus aqui no Brasil, aí você vai dizer, poxa, chegou a perseguição. Aí o que a gente vai ter que fazer? Olha aqui, ó. Testemunhar com poder, ser convicto da nossa fé, morrer por Jesus mesmo. Até então, a gente está sofrendo perseguição, retaliação, choramos, né? Suamos, mas não estamos derramando sangue ainda. Hebreus 12, né? Fala assim, ó, vocês ainda não estão lutando contra o pecado, ainda não derramaram sangue lutando contra o pecado. Quando a gente derramar sangue lutando contra o pecado, aí sim nós estaremos sendo, diz assim, somos uma igreja perseguida, tá? Então, vamos aprender com isso. Às vezes o comodismo, realmente as facilidades, né, as liberdades todas nos tornam muitas vezes acomodados. E é interessante que a igreja primitiva, ela recebeu, Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. É interessante que a igreja ficou ali paradinha, Jerusalém, estava muito bom, né? Comunhão, milagre, repartir do pão. Mas e cadê o ir de pregar o evangelho? Cadê o ir de primeiro lugar e segundo pregando o evangelho? Precisou de perseguição, Deus levantar Saulo ali, para logo ali deixar logo a sua marca inicial com a morte de Estevão, e a igreja se dispersa, subir para chegar até Samaria e daqui a pouco em Antioquia e a Ásia Menor e o mundo todo, né? Será que aqui no Brasil precisa também para a gente se posicionar na presença do Senhor? Espero que não, né? Mas se vai ser uma espada de Deus aí para poder despertar a nós e nos unir mais em oração, em temor, em reverência, entender que evangelho não é status, é vida transformada, sermos novas criaturas, né? Então que o Senhor nos dê graça, nos ajude a cada dia, tá bom? Leia com mais calma. Eu estou sendo bem sucinto hoje aqui, estou na rua, mas vale a pena você estudar essa lição. Que Deus te abençoe poderosamente.